Aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluias. Vamos nos adiantar em 1 Reis 19, glória a Deus, aleluias. Espírito Santo de Deus, eu não sei porquê, mas toda vez que eu subo neste altar eu começo a tremer. É tremer, é suar, é tudo, aleluias. Espírito Santo de Deus, Tu és fiel, Senhor Jesus. Aleluias. Quando o pastor fez o convite no domingo, e a gente já começa a ficar preocupado desde domingo, né? E aí as coisas vão apertando. Aí o pastor foi ontem em casa, né, fazer a campanha de oração pela minha esposa. Graças a Deus ela vem se recuperando cada vez mais. E eu creio em nome de Jesus que na próxima Santa Ceia ela estará aqui. Mas aí Deus tocou nesta parte aqui. 1 Reis 19 diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ele mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, teve vontade de morrer. Então orou assim. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece, Pai amado, Pai querido, o meu coração, o coração de cada um que está aqui assistindo, Senhor meu Deus, através dessa live, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu venho a Ti pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão de todos os meus pecados, sobre as minhas falhas, Pai. Pai, que eu seja um instrumento, um canal de bênção sobre este lugar, sobre este templo, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Derrama, Senhor meu Deus, o dom da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor meu Deus, o dom para ouvir, Senhor meu Deus, o que o Senhor tem para dizer conosco, Pai. Por isso eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Amém. Já disse boa noite aos irmãos? Glória a Deus. A gente fica nervoso e começa a esquecer as coisas, né? Vai dando a idade. Irmãos, se fosse para dar um título a essa mensagem, o título dessa mensagem seria assim: o que eu tenho pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? Nós lemos essa passagem aqui. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Se nós pegarmos um pouco para trás aqui, aleluias, Elias, ele profetizou que não ia cair chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair o orvalho a chuva de novo. Sabe o que isso significa? Na época, quando eu era, isso há uns 47, vamos pôr aí, 40 anos atrás, quando meu pai falava assim, lá em casa nós conversamos, nós conversamos. E não tinha misericórdia. Você podia deitar por 3 calças, 2 camisas, o couro ia comer. Hoje não, hoje nós damos uma aliviada para o nosso filho. Não, lá em casa nós conversa. Eu sou da época que atravessava com os pais estavam conversando, você passava na frente, ali mesmo se apanhava. Elias, ele profetizou. E muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com o que nós dizemos. Elias, ele profetizou que não ia cair chuva diante da palavra dele. Se nós pegarmos mais para frente, Elias, ele profetizou sobre a viúva de Sarepta. E ali não faltou o azeite e a farinha. Elias era um grande homem de Deus. Elias pegou um pouquinho antes aqui, ele orou, né, diante ali, todo mundo conhece essa passagem, profetizou, e ali o holocausto, molhou o holocausto, os 4 cantares, fez todo aquele ritual, e aí Deus ali lhe honrou, e aí morreram 400 profetas de Baal, e aí ele orou e choveu. Só que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com as palavras. Elias, ele recebeu uma palavra dessa mulher e diz assim,
que os deuses me matem até amanhã a esta hora, e eu não fizer com você mesmo o que você fez com os meus profetas. É a mesma coisa quando nós não éramos convertidos e alguém batia no nosso irmão, e ela falava assim, ó, depois eu cato você. Ou depois eu vou lá e acerto com você. E aí aquela pessoa que recebe isso, ela vai ficar com medo, porque é o irmão mais velho, é o irmão que briga, aquele lá não briga, aquele lá vai brigar. E aí Elias, ele recebeu essa palavra negativa. Aí eu pergunto para você, será que Elias esqueceu o que ele fez lá atrás? Trazendo para os dias de hoje, será que você já esqueceu o que Deus já fez para você lá atrás? Será que você já esqueceu que você já recebeu uma cura? Será que você já esqueceu que Deus abriu uma porta de emprego? Será que Deus fez tantas coisas maravilhosas? Às vezes Deus já fez, você nem percebeu, de um acidente de carro, de uma moto, ou até mesmo dentro do ônibus, ou você andando por este bairro aqui, que é esse trânsito maluco aqui, né, que é onde a gente mora aqui nessa avenida. E Elias, por um momento, ele esqueceu o que ele fez diante da misericórdia de Deus. Ele profetizou que não ia cair chuva. O que é uma palavra dessa para ele? Não é nada. Se eu chegasse uma pessoa dessa, eu falei, eu sirvo um Deus maior, quero ver você fazer isso. Antes de você chegar diante de mim, você vai cair morta. Não era assim para ser? Mais ou menos? Um grande homem de Deus? Não. Ele recebeu essa palavra. E muitas das vezes, nós estamos com as nossas guardas baixas. Nós esquecemos que somos homens e mulheres de Deus. Nós esquecemos que nós somos levitas, músicos, que nós esquecemos quem somos diante de Deus. E aí vem uma seta maligna dessa e derruba um homem diante de todas as situações. Quantas e quantas vezes nós recebemos palavras negativas e aí nós deixamos ficarmos amuados num canto. Esse é o grande perigo, porque quando nós recebemos uma palavra negativa, uma seta ou algo desse tipo, nós temos que repreender em nome de Jesus, porque a autoridade do céu ela não foi nos dada. Nós temos a autoridade de repreender, nós não podemos aceitar isso. Elias, se nós pegarmos aqui, Elias ele ficou com medo e foi para salvar a vida. Elias esqueceu por um momento. A palavra de Deus lá na frente diz que nós temos que revestir com o capacete, a couraça, sapato e o escudo. Quem já foi combatente sabe, eu sei o que é isso. Por um momento de um vacilo numa guarda, você pode perder a sua vida. Você tem treinamentos árduos, 2, 3, 4 anos, mas num vacilo de 2 minutos você perde a sua vida. Elias era um grande homem de Deus, ele recebeu essa seta, e olha só que interessante isso, ele andou o dia inteiro, ele cansou-se, parou numa sombra e teve vontade de morrer. Irmãos, quantos homens, mulheres de Deus, pastores, crentes, fervorosos, chegam no momento da vida que pede a morte. Eu não vou perguntar aqui para quem já pediu a morte, mas eu já fiz isso umas 2, 3 vezes. Uma antes de me converter e 2 depois de convertido. Uma das vezes está lá a pastora que orou no altar, repreendendo isso, Deus tinha usado. Eu estava no ponto de pegar a moto, eu trabalhava em Americana, Santa Bárbara, naquela estradinha que corta ali de Nova Odessa, sai por trás das usinas ali, e as coisas não iam lá em casa, faltava tudo, estava, sabe, numa situação isso, aquilo, outro, ministerialmente também, as coisas não estavam indo de acordo. E eu simplesmente falei assim, Senhor, Silvana arruma outro marido, Deus prepara outro, e aí a vida toca, e vinha um caminhão de frente, pista única, e aí foi indo, a hora que faltava poucos metros, aí algo, sabe assim, a moto foi para um lado, né, aquela coisa, o Espírito Santo acho que fez assim, e a moto saiu por um momento ou outro nós pedimos a morte. A palavra de Deus diz, temos que ter, aleluias, saber pedir as coisas diante de Deus. Muitos de nós, a palavra de Deus diz que muitos não conhecem porque não sabem pedir. E essa é uma palavra, é uma seta que nós trazemos diante da nossa vida. E para isso sair, quando você pede a morte, irmão, é só Deus para usar um vaso, ou Deus para ter misericórdia. A palavra de Deus, se nós continuarmos a prosseguir diante disso,
Aí Deus envia um anjo, né? Elias deitou debaixo da árvore, caiu no sono, de repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. No versículo 6, Elias olhou em volta, viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras, uma jarra e água. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta e coma, senão você não aguenta essa viagem. Elias estava com síndrome de depressão. Quem teve depressão sabe. Não queremos comer, só queremos ficar no canto, só queremos dormir, ficar no escuro, não querendo saber de nada, não querendo receber visita, não quer saber de nada. Elias teve medo, mas o problema do medo é quando vem a depressão junto, e aí nós pedimos a morte, e aí é só Deus, e aí é o seu ministério que está em jogo, é a sua casa que está em jogo, é a sua vida de casado que está em jogo, e de um momento ou outro nós esquecemos que temos filhos, nós esquecemos que temos parente, nós esquecemos que temos pessoas que são dependentes de nós. E aí a palavra de Deus diz, continuando, Elias se levantou, comeu e bebeu, e deu-lhe força o bastante para andar 40 dias e 40 noites no monte sagrado, e ali entrou numa caverna para passar a noite. A palavra de Deus diz que nós sempre temos que ir para frente, sempre caminhar, nem desviar para a direita, nem desviar para a esquerda. Não é mais tempo, não dá mais tempo para você falar assim: eu vou parar aqui, vou estacionar, crente estacionamento que fala, né? Não, nós temos que prosseguir, caminhar, porque no momento que nós pararmos, é aí que o inimigo vai agir. Elias abaixou a guarda, mesmo se alimentando do maná de Deus, Elias abaixou a guarda. E eu não sei porque Deus está falando conosco essa noite de morte. Eu não sei porque Deus pode estar falando você na sua casa ou aqui mesmo. Mas temos que prosseguir, temos que caminhar, temos que continuar, porque a obra de Deus ela continua, e nós temos que prosseguir. E aí Deus pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Você já escutou algo desse tipo no seu ouvido? O Espírito Santo soprando: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Muitas e muitas vezes o Espírito Santo soprou. Na última vez que eu pensei em tirar a vida. E aí nós temos o ser humano, não é nem um crente, o ser humano tem uma mania, um ditado que eu aprendi nas Forças Armadas: explica, mas não justifica. E aí Elias quis justificar: o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou aqui, e eles estão querendo me matar, né? Aquele velho ditado assim: sabe de nada, inocente. Quantos homens e mulheres de Deus estavam guardados? Deus estava guardando, não era só ele. Aí o Senhor disse: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Aleluias. Nós temos que tomar cuidado. Muitas das vezes nós queremos começar a justificar os nossos erros. Nós queremos justificar as nossas falhas. Nós queremos colocar situações diante de Deus, mas Deus não quer isso. Aí Deus pega e manda Elias ir para frente do monte. E aí então o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Parou de soprar, veio o terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Aqui eu paro. Pode vir a tempestade que for, pode vir a situação terrível que seja, faltando dinheiro em casa, faltando pão, faltando a comida, o carro quebra, desempregado, e todas essas situações, mas nós temos que ter a sabedoria de Deus, escutar o que o Senhor tem. Aí a palavra de Deus diz em diante: depois veio o fogo, veio um sussurro calmo e suave. No meio do caos, nós temos que aprender a ter calma e sabedoria, porque vai passar,
porque vai passar. Porque nós temos que lembrar que Deus é na nossa vida. Não importa se o vento vai quebrar, não importa se está faltando comida em casa, não importa se está faltando dinheiro, não importa. O que importa é vocês ter calma, dobrar o joelho, Senhor, tenha misericórdia. E aí o Espírito Santo vem e faz assim, um sussurro calmo e suave. É quando o vento acalma. Nós temos que aprender que no meio de uma tempestade, nós temos que ter calma. Não adianta nós nos apavorarmos, não adianta nós ficarmos aflitos, não adianta, ai, vai morrer aqui, não vai, tem que ter calma. É difícil falar isso? Porque só quem sabe o que passou por uma depressão, só quem sabe que estava com a arma na cabeça para dar um tiro, só quem sabe que estava à frente de um carro, só quem sabe que estava numa ponte para pular, só quem sabe que estava atravessando essa pista e esperando um caminhão passar. Só quem sabe disso. Aí o Espírito Santo vem e diz, um sussurro calmo e suave. Aí nós caímos em si, o que eu estou fazendo aqui? Por que isso? Aí Deus diz para Elias, Elias diz, ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui? Aí Elias respondeu, Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo e derrubou os teus altares, todos os seus profetas, mas eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse, volta para o deserto que fica perto de Damasco. Deus mandou ele prosseguir, Deus mandou ele continuar, Deus mandou ele prosseguir, Deus está mandando nós continuarmos prosseguindo, a caminhar, a remar junto. Não adianta um remar para um lado, outro remar para o outro, não, temos que ter a mesma direção. Se há um casal, é os dois ali junto, remando. Se é a família, os filhos, todo mundo remando do mesmo barco. Ah, mas o barco está entrando água, um tira a água, o outro vai remando. Ah, não sei o que está soprando, uma baixa velha e vamos que vamos. Toca o barco, mas nós não podemos perder o rumo. Nós não podemos deixar que o inimigo, no meio do caos, ele possa vencer na nossa vida. Porque se nós deixarmos o inimigo vencer, já era. Aí é só a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Só que é um ponto que eu quero chegar aqui. Chegando lá entre a cidade de Unjá, Azael como rei da Síria, unge o seu filho Ninzi como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Zafte, Abel, como pudera ficar em teu lugar. Glória a Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Elias pediu para morrer. Elias pediu porque ele recebeu essa seta. Aleluias. Só que todos nós temos um chamado. E nós não podemos entregar esse chamado para o diabo. Nós temos que fazer esse chamado florescer. Aí Deus teve misericórdia de Elias. Vá lá e unge Eliseu. Porque a obra ela tem que prosseguir. Queira você bem ou queira você não. A obra de Deus ela vai continuar. O que Deus colocou na tua mão é para você fazer. Só que se você não fizer, outro vai fazer. Só que aí não vai adiantar você chegar e falar para o pastor, nossa, o pastor colocou outro no meu lugar. Às vezes Deus vai colocar uma outra pessoa do teu lado, você vai ensinar ele. Você vai ensinar ele no teu serviço, porque você não está querendo fazer. Aí teu chefe vai pôr uma outra pessoa para ensinar. Aí quando você vai ver, ele está sendo promovido e você está ficando. O ministério está continuando, você está ficando. E aí você vai perguntar, mas por que eu estou ficando? O outro acabou de chegar agora e já está indo. A obra de Deus, ela continua, com ou sem você. Só que você tem um chamado. E esse chamado, ele tem que se cumprir. A palavra de Deus diz dos talentos. Para um entregou um, para outro entregou dois, e assim, Não foi assim? E aquele lá, ele enterrou o talento. Quantos de nós aqui estamos enterrando o talento? Quantos de nós estamos enterrando o talento dentro das nossas casas? Quantos de nós estamos deixando de fazer a obra de Deus? Está difícil por causa da pandemia? Sim, está difícil.
Mas a palavra de Deus diz que isso ia acontecer. Tempos difíceis iam vir. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, que já estavam fazendo casamento de pai e filho, filho e mãe, e assim sucessivamente. Aí só que se nós pegarmos lá atrás, a família de Ló, o que as filhas de Ló fez? Chapou o pai no vinho e deitou-se com ele. Então lá atrás aconteceu isso. Então não adianta nós nos espantarmos. O que nós temos que aprender é ler a palavra de Deus e pedir para Deus, né, ter misericórdia. Então Deus nos chamou, cada um de nós tem um chamado. E a hora que eu estava terminando essa leitura, eu não ia trazer essa palavra, eu estava indo para um outro lado. Só que quando começa a bater em morte ministerial, eu não sei se é aqui, eu não sei se é na sua casa, se você pediu a morte. Ei, não é tempo. É tempo de remar, é tempo de caminhar. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, porque tempos difíceis vão vir. A palavra de Deus, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus que não foi fácil para ninguém. Para José não foi fácil, foi traído pelos seus irmãos, mas teve uma obra ali, ele foi firme, forte. Abraão, a sua esposa não acreditou que ela poderia ter filhos, ela riu dos profetas de Deus, ela riu, falou, que um velho como eu velho e ele velha. E aí Deus, ele renova tudo ali, ela tem um filho da promessa. Não importa o tempo, não importa se você tem 10, 15, 30, 50, 70, 100 anos, mas a obra de Deus, ela tem que se cumprir. Só que se você não fizer, outra pessoa vai fazer, e aí você vai pagar um preço alto. E aí Deus está pedindo para que nós possamos sair da situação, sair do comodismo, sair da zona de conforto e ir para o combate. Ir fazer a obra de Deus, pregar a palavra, fazer o que Deus nos tocou nos nossos corações. Ah, mas eu não sei pregar. É o jeito que você sabe, é o jeito que Deus vai trabalhar, é o jeito que Deus vai trabalhando, vai moldando. Às vezes se você chegar numa pessoa e dar um abraço e dizer Jesus te ama, você já ganhou aquela pessoa. Aleluia, o pastor me deu um abraço aqui, ó. Aquilo ali tocou no meu coração, eu comecei a chorar. É um abraço. Não deixa que o inimigo venha afrontar, dizendo que você não sabe de nada, que você não presta. Eu cheguei a um ponto para minha esposa e eu falei assim, eu não sirvo para ser um bom marido, eu não sirvo para cuidar da casa, eu não sirvo para estar no seu ministério. A minha esposa falou assim, dobra o seu joelho e vai orar. Porque eu encontrei numa situação difícil. Graças a Deus, ela é uma mulher de Deus, sabe ali. Ela simplesmente apontou o dedo, vai orar. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Mas não foi assim, desse jeito que ela falou que não, viu? Pensa numa morena, 80 quilos, 1,75 m, aquele braço doído, e fala assim, dobra o joelho. A pastora sabe, quando ela ficava brava. Não é assim, amorzinho, dobra o joelho e vai orar. Não. É a mesma coisa quando seu filho sai quebrando tudo, aí você briga com ele, daquele jeito mais ou menos. Então, irmãos, que nós possamos ir para frente, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, aprender a escutar. Nós temos que aprender. E Elias pagou, não vou dizer que pagou um preço alto, mas ali ele teve que preparar Eliseu. E aí Deus não deixou ele morrer, arrebatou ele. E aí Eliseu continuou a obra de Deus que era dele. Que nós possamos fazer o que Deus tem nas nossas vidas, fazer a obra de Deus. Dou graças a Deus que Deus não deixou que eu morresse espiritualmente. Agradeço a vida dos profetas, da vida do casal de pastores, que foi lá e chacoalhou o bambu. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão que orou. Mas nós não podemos entregar o que Deus nos deu nas nossas mãos, nos preparamos. Quantos e quantos anos nós viemos nos preparar? Há quantos e quantos anos você já vem se preparando para fazer a obra de Deus? Há quantos e quantos anos você já vai escutando a palavra de Deus, vem se alimentando, vem se alimentando, vem se alimentando?
E aí você sente algo ardendo no seu coração, você sente algo ardendo no seu coração, só que aí o inimigo ele começa a pôr medo em você. E aí nós chegamos a um ponto de pedir a morte. E que essa noite, eu não sei quem é, que você possa ter a sabedoria de pedir a misericórdia para Deus. E a obra de Deus ela tem que prosseguir. A obra de Deus ela tem que prosseguir. Se coloque de pé. Aleluias.